Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, vós sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas, quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra não se quer deixar salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem receber? Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem? Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si e não à legalidade? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir à legalidade, servem a seus apetites? Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Suposto, pois, que o sal não salgue, ou a terra se não deixe salgar, que se há de fazer a este sal e que se há de fazer a esta terra? O que se há de fazer ao sal que não salga? Cristo o disse logo. Se o sal perder a substância e a virtude, e o pregador faltar à doutrina e ao exemplo, o que se há de fazer é lançá-lo fora, como inútil, para que seja pisado de todos. Quem se atrevera a dizer tal coisa, se o mesmo Cristo não a pronunciara? Assim como não há quem seja mais digno de reverência, de ser posto sobre a cabeça, que o pregador que ensina e faz o que deve. Assim, é merecedor de todo o desprezo e de ser metido debaixo dos pés aquele que com a palavra ou com a vida prega o contrário. Isto é o que se deve fazer ao sal que não salga e à terra que não deixa salgar. Que se lhe há de fazer? Boa noite. Está começando os analistas. Estas palavras foram ditas pelo padre Antônio Vieira, aqui na cidade de São Luís do Maranhão, no dia 13 de junho de 1654. Ou seja, parece que pouca coisa mudou. Amigos, sejam bem-vindos a mais uma batalha. Hoje, recebemos um batalhador. Depois da mudança no PSTU, que tinha a pré-indicação do Saulo Arcangeli, eles fizeram uma mudança no dia de ontem, pelo menos ontem foi concluída, e o indicado é o nosso convidado de hoje, o Hertz Dias, o qual eu peço que me ajudem a ver se ele tem palavras que lancem sal a esta terra.
Ai, Dias Toffoli. A imprensa maranhense. Isso, rapaz, eu estava me lembrando do nosso juiz Douglas, entendeu? A imprensa maranhense, né, Geraldo? Que não salga e não deixa salgar. Eu apenas me lembrei de Vieira, vocês coloquem as palavras dele onde eu vocês lembrei do acharem Douglas, que eu elas lembrei do cabem. Supremo Tribunal Federal e agora inteirando, né? Também tem o insosso da imprensa que não salga a notícia no Maranhão. Nós precisamos de pessoas. E já pegando esse caminho, professor, seja bem-vindo. Deixa eu começar com essa, né? Só porque tu já tocou com ele? Não, Por muito mais, Felipe. Eu gostaria de ouvir, desculpa. Não, Geraldo, né? O Hertz é combatente de várias lutas aí, movimentos underground, hip hop, aí a gente tem uma afinidade muito grande, aproximação e desde quando eu vi, né, o Hertz, né, candidato a vice-presidente lá com o Zé Maria, professor Zé Maria. Com a Vera Lúcia. Vera Lúcia, Vera né, Lúcia. Zé Maria. Nós a entrevistamos. Na época eu entrevistei o Zé Maria também lá na TV Cidade, acabei confundindo. E eu fiquei muito feliz, né, porque, sabe, é um poder que emana ali da classe trabalhadora, da classe ali que está no dia a dia no batente, que anda de ônibus, que sabe a dificuldade que tem a cidade, que sabe a dificuldade que tem o interior. Isso é muito gratificante, né? Saber que o maranhense aqui dessa classe, né, virou pauta nacional, eu fiquei muito feliz, né? E mais uma vez agora ele, né, com o seu nome aprovado no partido PSTU também de tantas lutas aí, tantos amigos aí, combatentes aí, eu fico muito feliz e eu tenho certeza que será um bom quadro aí nessa disputa que vai apimentar ainda mais esse debate. Pode começar, Felipe. Então não era uma pergunta? Era para reverenciar e referenciar o que já é reverenciado e referenciado. Maria, eu não vou nem puxar o currículo, eu já vou para a política, né? O PSTU se apresenta, né, como uma opção de discussão, de ação, que diferencia de todos os processos. Inclusive já tentaram muitas vezes colar vocês ao início do PT e colocam muito que o PSTU só chegará ao poder quando conseguir colocar o perfume burguês como o PT. Mas eu pergunto, o que o candidato Hertz é diferente de todos esses candidatos que já se apresentaram, inclusive aqui nessa bancada? Tá. Primeiro, boa noite aí a vocês aí, o Geraldo, o Natanael, que é das antigas lá, das épocas dos shows de hip hop, de rock e tal. Ao Felipe, para mim é uma honra a gente estar aqui, né? Sempre que a gente tem espaço como esse, para a gente estar colocando as nossas ideias. Mas antes de tudo, o lançamento o PSTU me colocou como pré-candidato a prefeito, e o Saulo está indo para vereador, pré-candidato também, mas tem a ver com a defesa de um programa, entendeu? Então, o que faz com que a gente seja diferente dos outros, não é meu nome individual, vi os caras falando aqui, então, é que eu sou pós-doutor, pós-graduado, não sei o que tem mais, as ideias mais mirabolantes. Não, nós temos um programa. O fundamental é isso, nós não vamos administrar uma empresa. Então, os indivíduos, os candidatos se apresentam como é o currículo deles. Parece que vão administrar uma empresa. Não, a gente está discutindo um programa para uma cidade que é dividida em classes sociais num momento crucial da luta de classe em nível de mundo. A gente tem que ter dimensão do momento que a gente vive. Essa é uma das maiores crises do capitalismo desde 1929. Uma profunda, né? Antes, inclusive, da pandemia, os analistas mais sérios, sejam eles de esquerda ou liberais, diziam o seguinte: o mundo está indo para uma recessão econômica. A pandemia acelerou isso, a gente está indo para uma depressão econômica talvez igual ou superior à de 1929, que gerou processos revolucionários, contra-revolucionários, nazismo, fascismo, guerra mundial, essa que é a proporção. A gente não está vivendo uma guerra mundial, mas a situação é como se fosse uma situação de guerra em função da quantidade de pessoas que estão morrendo pela pandemia. Os Estados Unidos, que é o coração do capitalismo mundial, está com uma queda que a gente chama de PIB, eles não chamam PIB, é Produto Nacional Bruto, depois a gente pode até falar sobre isso, mas é de 35% não, esse ano. 50 milhões de desempregados no coração do país mais poderoso do mundo, em que o assassinato de um negro
da periferia do gueto George Floyd gerou uma explosão que colocou a burguesia norte-americana e o governo norte-americano na defensiva, que se espalhou pela Europa e que chegou ao Brasil ainda de maneira meio tímida. Eu estou falando que a situação é muito... Não dá para a gente discutir programa para São Luís sem a gente ter noção disso. Aqueles que estão prometendo resolver o problema de São Luís através das suas ideias mirabolantes estão mentindo. Estão mentindo. O capitalismo está numa situação de crise profunda. Porque já deu o que tinha que dar. A época de decadência do capitalismo desde o início do século passado, que gerou a Guerra Mundial. Na verdade, para nós, negros, o capitalismo nunca serviu. Os caras escravizaram quase 20 milhões de africanos. E hoje em dia ainda é um negacionismo disso, né? A gente vê o presidente da Fundação Palmares, acho que você está querendo lembrar. O Sérgio, né? Sérgio. Alguma coisa, esqueci o nome dele. Corroborar, essa ideia, sabe, com uma ideia que oprime não só, né, os negros, mas os indígenas, né, a comunidade LGBT. Então, assim, a gente está vivendo um momento muito delicado que essas pessoas saíram do armário e passaram a agredir, né? E além da agressão física que acontece nas ruas, que nós vimos um movimento, um cara deu um soco numa mulher, né? Até um enfermeiro, se não me engano, o protesto contra os enfermeiros lá em Brasília. E na rede social isso é muito mais acentuado, é muito mais violento, porque, pelo menos no confronto direto, né, na hora do pega-para-capar, tem o reativo. Nas redes sociais eles conseguem ser mais virulentos, mais preconceituosos. Então, assim, isso é muito sério, precisa ser debatido. Como o Edson falou, eu concordo, é um programa, né? Acho que não só para São Luís, acho que o Brasil inteiro está conectado nisso, porque essa situação é muito séria, ainda mais com a proximidade do governo, né, com os Estados Unidos. A gente discutiu, foi outro dia, Geraldo, a base de Alcântara. Tudo pode virar alvo, né? As pessoas veem pela televisão a guerra na Síria, acham que está vendo filme, e estão jantando ali normalmente e tem pessoas morrendo. Isso pode chegar aqui, né? Eu não acredito, Geraldo, Edson, Felipe, que aquela base de Alcântara que explodiu foi uma falha técnica. Justamente perto ali de uma negociata ali, né? Um dia antes do lançamento. Isso. Então, assim, E eu nunca vi nenhuma tese de doutorado, eu nunca vi uma tese de história sobre aquele assunto. Vocês viram? Então, está sendo entregue com a conivência, infelizmente, do governo do Estado, sem contar das comunidades quilombolas que estão sendo cada vez mais jogadas mais para frente, etc. e tal. E aquilo ali, na verdade, não é um projeto de pesquisa espacial, aquilo ali é um projeto militar. Isso. Então, assim, Deixa eu peço licença, beleza. Natanael, Felipe, a gente fazer o nosso primeiro intervalo. A gente pode até voltar nesse assunto logo aqui no próximo bloco, já. De volta aqui com os analistas, como houve essa mudança no PSTU, a mudança de nome que lançou um novo pré-candidato a prefeito de São Luís, e todo pré-candidato a prefeito de São Luís, né, Natanael, seja novo, seja velho, seja novidade, seja batido, está convidado para vir aqui discutir, dizer o que pensa, o que sabe, o que sente. Hoje recebemos o Hertz Dias. Natanael. Então, a gente estava falando de Alcântara, né? Eu sei que a pauta é a pré-candidatura a prefeito de São Luís, mas Alcântara é bem aí, né? E a gente de São Luís tem essa relação muito próxima. Né? Você foi um dos fundadores do Quilombo Urbano. Do movimento hip hop, né? Isso, né? Mais de 30 anos a gente se conhece. E a gente vê os quilombos de Alcântara, né, sendo ameaçados agora pela essa parceria americana, né, de soberania, né, Geraldo? E a gente discutiu tantas vezes aqui. Como você falou, né, praticamente todo o governo de estado, né, primeiramente eram contra, depois ficaram a favor. O único deputado que foi contra e sustentou foi o Bira do Pindaré, né? E minha pergunta é, né, a gente sabe, né, o quanto o povo negro sofre, é oprimido, né, diariamente, né? E com essa proximidade, essa coisa do negro, né, na sociedade, dos movimentos sindicais, da classe proletariada, como é que ficou, né, essa batalha ideológica, né, com a direita ascendendo ao poder, né, e massacrando, né, tirando todas as forças das classes sindicais,
né, das comunidades mais carentes. Como é que está essa luta hoje em dia? Então, na verdade, no último período, mesmo que o Bolsonaro tenha sido eleito, e a eleição ela não é um termômetro confiável da consciência da classe trabalhadora. Ela reflete isso de maneira distorcida, porque por baixo tem muita resistência no último período. Então os ataques são muito maiores, muito maior. Bolsonaro ataca de maneira escancarada, mas os outros também atacavam. E nisso aí houve um processo de resistência muito grande por parte dessas comunidades. Por exemplo, a retomada de território por parte dos quilombolas e dos povos indígenas, ela cresceu muito no último período, em função da desilusão de que, pela via institucional, eles não vão resolver esses problemas. Então existe a organização. O Moquibon é um movimento quilombola que tem aqui no estado do Maranhão, que é um dos maiores do país. Então há uma resistência muito forte. O que aconteceu é que durante o governo do PT, eles acabaram incorporando muitas lideranças à estrutura de Estado. Então o movimento é movimentação. Então os movimentos eles surgem diretamente contra o Estado. E à medida que ele é incorporado pelo Estado, deixa de ser movimento e passa a ser organizações institucionalizadas. Foi um crime que se cometeram em relação a isso. E aí o Bolsonaro vem e ataca com de maneira muito mais feroz. O Maranhão é o estado que tem a maior quantidade de terra de remanescentes de quilombos. E é no momento em que a população negra exige reparações históricas. A escravidão foi o maior crime da história da humanidade. A burguesia reconhece que cometeu esse crime. Se ela reconhece que cometeu esse crime, ela tem que pagar pelo crime que cometeu. O cara na quebrada lá na Liberdade que rouba, o cara vai preso. Como é que a burguesia cometeu um crime desse, como é hecatombe, e não vai pagar? Daí que a gente exige a política de reparações históricas. Então, na verdade, a comunidade de Alcântara tem que ser reparadas, e está acontecendo ao contrário. É um ataque que significa o aprofundamento do genocídio, porque à medida que tu remove aquelas comunidades que vivem ali da pesca, que vivem da agricultura, que tem uma relação com o território, que é uma relação cultural, você está fazendo um genocídio físico e um etnocídio que é um genocídio cultural também. Então, para isso é muito importante que a gente tenha solidariedade em relação a esses grupos. A gente vai falar disso, mesmo sendo candidatos aqui em São Luís, mas a gente quer discutir a questão de maneira global e discutir também no... Claro, porque como você falou, é a defesa de um programa. Claro, isso. A gente sabe que a influência da eleição do poder econômico não reflete de fato a realidade, porque há uma influência direta do capital. E eu acho que a eleição é o momento de defender essa plataforma, de defender essa ideia. Eu acho que é válido e tem que estar inserido no processo econômico, porque não dá para desistir, Geraldo, porque é um absurdo, né? A gente vê aí gente que vai para o Instagram, sabe, que quer ela muito engajada e no final, geralmente, não sabe qual é a verdade. Né? Então, eu gostaria de até de dar um depoimento, isso aqui, porque eu estive em Alcântara em 2 momentos. Eu acho que eu contei um pedacinho dessa história já aqui. Eu, dentro do movimento negro, embora pareça estranho, mas era lá que eu estava. No primeiro momento eu estava num movimento coordenado por um antropólogo que foi fazer o levantamento, Felipe, ali das terras remanescentes de quilombo, das vilas, para avaliar, para depois retirar. Isso foi em 86, eu fiz parte da equipe do antropólogo. E depois, no segundo momento, em 2001, eu e meu querido companheiro Cláudio Farias, que atualmente reside em Alcântara, que é telespectador do nosso programa, eu e Cláudio Farias fizemos um documentário já sobre as agrovilas, que foi a reimplantação das comunidades quilombolas na nova situação. E eu afirmo para vocês que a situação era triste, porque as comunidades tradicionais, e eu conheço muitas hertz nesse Maranhão, desde a região de Itapecuru, a região de Urbano Santos, de Buriti, nós trabalhamos tudo isso aí, toda essa região do Baixo Parnaíba, nós estivemos. Então, Natanael, eu demorei um pouco aqui, mas eu estive dentro de toda essa sequência. Imagine, Geraldo, né, uma casa de farinha numa agrovila. E a casa de farinha normalmente é compartilhada. A agrovila era um pedacinho, era um lote, que nós, urbanos, sabemos viver assim. O rural não sabe. É um absurdo, né? Isso. Felipe? Até fazendo essa leitura toda e aproveitando que é ex-candidato, trabalha um programa de educação diferenciado dos demais candidatos, pré-candidatos, né? Nós temos, historicamente, o maior êxodo da história desse país. O êxodo rural, que vem a partir de 70 de Sarney,
em que faz a população, 1,5 milhão de pessoas, a fugir para não serem mortas e tudo mais. Não é muito à toa que o Maranhão ainda continua sendo o estado que mais mata líderes rurais, mesmo com governos que vêm do Jackson, que vêm do Flávio, que tem uma linha de esquerda. E aí, para entender, dentro desse programa, o que vocês trazem de diferente para a educação? E principalmente, professor, a história do negro no Maranhão não é que nem é mal contada, ela não é contada. Como que o senhor, sendo prefeito de São Luís, mudaria a educação, o acesso da educação aos negros e pobres, que é a grande maioria da população de São Luís, da capital, e como é que o senhor mudaria a história nos livros? Tá, então olha só, pegando do princípio que você falou em relação aos assassinatos, lideranças que são ameaçadas, etc. O Estado, ele tem dono. O Estado não é neutro, tem dono. Quem governa para a burguesia vai para o Estado governar para esses grupos econômicos. Por isso que nenhum desses governos aí conseguiram cessar esse processo de assassinatos. É o Maranhão que mais exporta trabalhadores escravos, que tem muito trabalhador escravo aqui, situação de pobreza extrema. Em 2 anos, 2016 a 2018, cresceu em 20%, 2 anos, 20% as pessoas em situação de extrema pobreza no Maranhão, ao mesmo tempo em que o PIB cresceu, foi um dos que mais cresceu no Brasil. Não, porque estão governando para o setor que controla as grandes corporações econômicas. Isso também vai para a educação. Também vai para a educação. Primeira coisa é o seguinte, acabar com a história de parceria público-privada. Hoje é o dia do profissional da educação. É o dia do profissional da educação. Que não é só professores, mas todos os trabalhadores da educação. Eu, particularmente, nos grupos de WhatsApp, perdi vários companheiros, vi vários morreram. Não existe sequer condolência por parte do prefeito Edivaldo Holanda e do governador Flávio Dino em relação a esses profissionais que morreram de Covid-19 em isolamento social. E os caras estão querendo que a gente retorne para a sala de aula. Diante de uma situação dessa pandêmica, numa categoria que tem uma grande incidência de pessoas que têm comorbidade. É política genocida isso. Então a primeira questão é essa. Inclusive tem que ter proteção em relação a isso. Segundo, escola, é um bem público. A burguesia, na verdade, criou a educação. A educação, as escolas, é um aparelho da burguesia. Foi com o ludismo, acho que vocês sabem muito bem, os quebradores de máquina, que a burguesia percebeu, aqui tem que controlar esse povo aí. Então, ela oferece educação para a classe trabalhadora por 2 motivos. Primeiro, para injetar na classe trabalhadora a sua ideologia. Segundo, para formar os indivíduos para o mercado de trabalho. Não queria transformar a escola em algo que dê lucro. Como a escola perde essa função nesse momento, em função da grande quantidade de desempregados que tem no Brasil e que tem no Maranhão, o que eles fazem? Privatizar. É utilizar um bem público para gerar capital para meia dúzia de... Então, hoje, nas escolas que nós trabalhamos, que eu trabalho, por exemplo, só quem é efetivo, concursado, são os professores. E olhe lá, porque tem muito de contratado. O resto são as empreiteiras. Empreiteira tomando conta da verba pública. Ou seja, se nós não resolvermos esse problema de que a educação pública tem que ser pública, 100% pública, bancada pelo Estado, com os nossos dinheiros, porque educação pública é salário indireto. Quando você privatiza, arranca a educação, arranca a saúde, você está arrancando meu salário, porque é a base dos meus impostos que eu estou pagando. Então não pode ter privatização da educação. Isso é um crime transformar. A mesma coisa que está acontecendo com a saúde. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. A primeira medida, criar os conselhos populares de educação. Quem tem que gerir a educação são os profissionais de educação junto com os alunos e os pais de alunos. Quem que disse que precisa de secretário de educação? Criar ou tentar infantilizar, rapidinho, tentar infantilizar a classe trabalhadora de que nós não podemos governar. Porque não pode ser o aluno, porque não pode ser professor, porque não pode ser pai de aluno para gerir a educação pública. Por que tem que ter secretário de educação que às vezes não é nem informado na área de educação? Então, para a educação, nós vamos defender os conselhos populares. E para fechar a questão negra, muito importante isso que você falou. Muito importante. A burguesia controla o Estado. Portanto, ela vai contar a história de acordo com as suas conveniências históricas. Então, se essa burguesia ela foi senhor de escravo, obviamente que eles vão contar a história, a sua imagem e semelhança. Nós queremos construir uma história crítica.
que contem a história dos indígenas, dos negros, dos brancos pobres, que também é omitida, a história dos brancos pobres. Nós queremos reconstruir a história do Brasil para que a nossa classe possa ter orgulho do que ela é, possa olhar para a sua tradição e possa mirar o que vai querer efetivamente para o futuro. Desculpa. Desculpa. Eu quase que eu falei o nome achando que eu estava no Fada Verde, eu não estou no Fada Verde. Fazemos mais uma paradinha. Voltamos já já. Você tem que interferir. De volta aqui com os analistas. Hoje recebemos o professor Hertz Dias, pré-candidato a prefeito de São Luís. Eu vou lhe pedir, professor, apenas uma explicação bem rápida. Qual é a diferença do movimento quilombo urbano ali da região da Liberdade e o movimento hip hop quilombo urbano do qual o senhor é um dos fundadores? Só para a gente esclarecer, porque alguns companheiros perguntaram. Então, o hip hop, inclusive, que fez eu voltar a estudar, tá? Eu parei de estudar com 18 anos, voltei com 23, escutando Racionais. Terminei meu ensino médio com 26 e cheguei na universidade com 27 anos. A gente criou esse movimento fazendo referência aos quilombolas. Então falou aqui a gente também aqui, ó. Exato. Como a gente está construindo um movimento na periferia e é na cidade, então a gente está construindo um quilombo urbano. Só que depois a gente ficou sabendo, ficamos sabendo que a Liberdade é não só um quilombo urbano, mas é o maior quilombo urbano do Brasil e talvez da América Latina. E talvez o primeiro deles. Exato. O nosso é um movimento de hip hop. O quilombo urbano, Liberdade ali, é um território muito importante. Muito importante. É ali que surgiu o reggae, essa história toda foi muito criminalizado, na verdade. Mas é um território, eu adoro muito. Morei 5 anos ali. Liberdade, um abraço para aproveitar o nosso amigo Beto Errong ali, morador da Liberdade, Isso, Flávia, né? Então, sangue bom. está sempre ali comendo um lanche na casa da Minha bomba amiga ali. Valquíria, professora de artes. Tem um monte de chegado na Liberdade. Jéssica Marques também, colecionador de reggae aí das antigas. Amigo meu, morei próximo dele. Filho dele, Klaus, também, motense também, deu parabéns pela vitória. Falei, como é que tá teu pai? Motense, né? Aí tinha que falar, não, porque é motense, né? Aí É porque as comunidades ali são pessoas muito importantes. se comunicam. são né? pessoas que têm que ser resgatadas e colocadas na história, porque todo esse processo do reggae, todo esse processo, muitas pessoas acham que esse quilombo da Liberdade, que eu trabalhei nesse projeto durante o governo Jackson Lago, eles acreditam que começa na década de 60, 70. Que engano! Isso é muito, mas muito antigo. Né? Isso tem muita história que tem que ser resgatada ali daquela extensão toda. Inclusive, muitas pessoas acham que aquele quilombo termina na Alemanha. Não, ela termina na outra ponta da ilha, porque foi a costa toda que ninguém ia, que as pessoas foram chegando e foram tomando de propriedade. Eu sinto da Liberdade, né? Eu sempre passo ali pela Quarto Centenário. E assim, que eu entendo que é uma obra de escoamento, né, Geraldo, do trânsito, mas assim, que não funcionou. Aquela obra ali é uma agressão, é uma agressão ao meio ambiente, aquilo ali. E mataram ali a Croa ali. Exatamente. A gente batia a bola ali na Liberdade, ali descendo ali na Cracoa do Rio Anil. E botaram aquele monstrengo em cima do rio. Urbanizaram, né? Não urbanizaram. E está abandonado, totalmente abandonado. Abandonado e por pura incompetência, por pura falta de respeito com as pessoas, que poderia ter negociado, bem negociado, aquela avenida que passa no meio. E eu morei, não na Liberdade, mas eu morei no Apeadouro, professor Hertz, e eu atravessei muito o Monte Castelo e atravessei a Camboa e a Liberdade. Outro dia nós fizemos um passeio, eu e o professor Ed Wilson, de barco aqui, passando por trás para avaliar a situação daquela estrada que é uma ponte. Quantos milhões foram consumidos ali sem retorno para a comunidade? Isso. Professor, eu posso fazer uma pergunta com relação a isso? O que o senhor pensa com relação às grandes obras? Tem gente que diz assim, o prefeito não fez nenhuma grande obra, o governador não fez nenhuma grande obra. Uma obra estruturante. Obra estruturante. O que o senhor pensa desses conceitos e o que isso engloba? Só para entrar, Pois não. Essa obra lembra o Grupo Sarney, porque essa é a língua deles. Isso. Nós mudamos visualmente e estruturalmente para São Luís. Não foi Jackson que fez? Não. Lá Jackson Começou.
Rosiana tomou e terminou. Deixa eu falar para vocês que é o seguinte, Pois não. os caras não fazem nada. Vocês falaram da Liberdade, por exemplo, a Liberdade é um dos bairros que tem uma classe operária, sobretudo da construção civil, assim, espetacular. Os caras que constroem os edifícios aí, os prédios aí de 5, 10 milhões de reais e que mora em palafita. Então, assim, essa é a contradição do capitalismo. A classe que produz a riqueza é a classe que não tem acesso a ela. Hoje, pela manhã, numa outra emissora aqui, tem uma entrevista muito interessante na pandemia, que é um cara que trabalhava numa imobiliária, perdeu o emprego na pandemia e está morando na rua. Quantos a casos classe tem que assim? produz a riqueza, por isso que a gente está discutindo isso aqui, ó. No governo do PSTU, não é o PSTU que vai governar, porque a gente acha que não tem que confundir partido com Estado, é a classe. A gente vai continuar fazendo o que a gente faz, através dos conselhos populares. E muita gente fala que isso é utopia. A gente está resgatando isso aqui, a gente tinha acabado de sair do PT, no início da década de 90, e nós tínhamos um prefeito na cidade de Timóteo, que é uma cidade pequena de Minas Gerais. E tudo aquilo, isso aqui não é uma proposta de governo. Isso aqui não é uma proposta de governo. Isso aqui é a cartilha que a gente tentou aplicar em Timóteo, Minas Gerais. Aqui é a convocatória aqui. Eu só mostrar ali, ó. Vai já aparecer, Rex. Isso. Hoje, inclusive, vai ter uma live nacional do PSTU que vai tratar disso aí. Que é o seguinte, era chamando... O PT deturpou o Conselho Popular com orçamento participativo. A defesa nossa, inclusive do PT na década de 80, era quem vai discutir 100% do orçamento são os trabalhadores. Nós fizemos isso. Essa aqui é a convocatória que o prefeito fazia, chamando todos os trabalhadores, distribuía de canto em canto para discutir o orçamento do município. Chamava-se Geraldo, inclusive, bom, nome bonito. Desculpa. É isso que a gente está discutindo. Quem vai discutir o orçamento do município são os trabalhadores da Liberdade, os trabalhadores do Coroadinho, os trabalhadores da cidade operária. São esses trabalhadores que têm que discutir aonde é que tem que ser aplicado, não é as ideias mirabolantes, como eu estou falando, é um programa. E nós fazemos uma opção de classe. Uma opção de classe na saúde. O povo está morrendo, os trabalhadores da saúde. Será que os trabalhadores da saúde não podem gerir a saúde? Se tivesse gerindo, eles não estariam morrendo. Nós participamos de um ato aqui em plena pandemia, em frente ao São Domingos, e que estão querendo aumentar a jornada de trabalho, sobretudo dos enfermeiros, em plena pandemia, o povo morrendo. Nós cumprimos aqui na TV Guará, não sei os outros. Insensatez, isso aí. É o lucro acima da vida. A vida das pessoas não vale de nada. Em Brasília, uma juíza decretou a abertura das escolas e depois descobriram que ela é sócia de uma imobiliária que aluga prédio para as escolas privadas funcionar. Então é o lucro, acima de tudo, a nossa vida não vale absolutamente nada. E agora o ex-presidente da Anvisa deu uma entrevista, acho que vocês acompanharam, falando que está a caminho um novo vírus, uma nova pandemia, porque estão destruindo com a Amazônia. Isso aí que o Ricardo Salles está fazendo, vai fazer o quê? Vai destruindo com a Amazônia, os animais vão entrando em contato com os seres humanos, são hospedeiros de vírus que não tem ainda entre a gente. Tem um vírus chamado sabiá, que ele provoca uma doença chamada febre hemorrágica brasileira, que é extremamente letal. Se isso cai na sociedade brasileira, vai ser muito pior do que a pandemia. Tá bom. Então vamos... Tá bom, mas enfim, né? Vamos fazer um... Não tá bom, né? Tá bom porque nós estamos conversando sobre as grandes questões brasileiras, que nem sempre se conversa, mas vamos continuar conversando sobre elas, avaliando algumas pessoas aqui no Bloqueio ou Compartilha. Você não soube me amar, você não soube me amar, oh baby, não. Professor, o senhor é o homem das redes sociais, então já entendeu a parada. Vamos ver. Ou sem maldade? Não, é tudo normal aqui. Vamos ver o primeiro. O prefeito Edvaldo Holanda Júnior, professor, o senhor bloqueia ou compartilha? Não tem dúvida que bloqueio, porque governa contra o nosso povo, governa para outra classe e as periferias estão jogadas ao léu, a educação pública, essa situação caótica, não tem como compartilhar o prefeito Edvaldo Holanda. Segundo nome, o governador Flávio Dino. Também. Bloqueia.
também. E tem uma responsabilidade muito grande, porque os dados sobre Covid-19 no Maranhão são extremamente subnotificados. Saiu uma pesquisa agora recente aí, que é dos cartórios, e que diz que o índice de pessoas morrendo por respiração aguda grave no Maranhão cresceu 139%. Em São Luís, 188%. Significa que as pessoas estão morrendo em casa. E eles não divulgam isso, tá? Então, além de outros fatores, mas eu bloqueio. Terceiro nome. O líder, seu concorrente líder das pesquisas não, aí, chega a Eduardo Braide, bloqueio ou compartilha? De todos aí é pior, inclusive. Isso é bloqueio. Bloqueado. Bloqueado. Não vai nem dizer nada. Tá. Então, para finalizar, quem tem? Aí, ó, esse aí dizem que é o segundo colocado, Duarte Júnior. Seu bloqueio ou compartilha? Também bloqueio. Também. São todos eles com diferenças pontuais, mas que representam os interesses dos grandes grupos econômicos, e eles não falam isso agora, mas depois que assumem, para esses caras que eles governam. Tá bom. Professor, quero agradecer sua presença, lhe cumprimentar pelo seu discurso não raivoso, interpretativo e com a docilidade das pessoas que têm fé que vai melhorar. Muito obrigado. Esse aqui é um espaço democrático do qual o senhor pode participar quando for conveniente. Tá bom, eu queria agradecer, foi um momento muito importante e nós do PSTU nós somos muito otimistas, não com o capitalismo, nós somos muito otimistas com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora desse país vai se levantar cedo ou mais tarde, ainda no governo Bolsonaro, e vai tomar as rédeas da história desse país, a responsabilidade de mudar o destino desse país. A classe trabalhadora vai fazer isso. Nós vamos participar do processo eleitoral, é muito importante. Nós queremos eleger o Saulo, nós queremos eleger a Preta Lua, a Preta Nicinha. É importante que a gente eleja, mas o que vai mudar de fato essa sociedade é a organização dos trabalhadores e a luta dos trabalhadores, é a revolução para que os trabalhadores possam administrar a riqueza que eles mesmos produzem. É isso aí, parabéns, Hertz, né? Mais uma vez, né? A luta sempre nos chama, né, Geraldo? A gente não pode fugir. A nossa vinheta, né, de abertura mostra exatamente isso. A gente podem falar que a gente não está ali, mas na hora do combate a gente chega junto e o bom combate é necessário para amenizar o sofrimento dessa sociedade. Olha, sempre bom escutarmos que vocês continuam firmes, né, na proposta, no que vocês acreditam. Eu desejo que continue isso, que esteja a firmeza da defesa dos trabalhadores, porque a história do Brasil, a história partidária do Brasil, a história do poder do Brasil é que todos que chegaram ou que conseguiram chegar que mudaram, né, tanto a sua proposta como o seu sentimento. Se mantenha, professor. Parabéns. Tá bom. Eles mudaram para chegar. Exatamente. Bom, obrigado. Então o professor lembrou aqui que hoje é o dia do profissional de educação, né, professor? Eu quero dedicar, e pela lembrança ao bairro da Liberdade, eu quero dedicar o programa de hoje à professora Cláudia Matos, profissional de educação, das artes, do teatro e negra da Liberdade. Um grande abraço a todos e até amanhã. Um abraço também para a Kátia, Joselito aí, rapaziada do PSTU das antigas, né? Foi. Que eu não tenho culpa, mas que eu tenho poder e que do